Olá, amigos alunos! Estamos aqui para mais uma aula de informática básica e hoje vamos ver um tema bem interessante: o tamanho dos dados. Como assim o tamanho dos dados? Bom, quando você grava seus arquivos, suas fotos, seus sons, suas imagens, todos eles ocupam um espaço dentro do seu computador. Esse espaço não é ilimitado, existe um limite pelo tamanho do chamado HD, o hard disk, que nós vamos ver ainda mais adiante. Então o tamanho desse hard disk é que vai dizer o quanto de dados que você pode gravar nele. Mas é claro que os arquivos não são iguais, cada arquivo tem o seu tamanho diferente. E aí? Quantos arquivos vai caber em um hard disk, em um HD? Certo? Será que o meu arquivo cabe no meu pendrive? Quantos arquivos cabem no pendrive? Quantas músicas cabem no pendrive? Vamos conhecer isso hoje nessa aula de tamanho de dados, certo? Então, a menor unidade de medida de dados do computador é o chamado bit. O bit, ele é uma informação 0 ou 1, uma única informação, certo? 0 ou 1. É o conjunto dessas informações que vai gerar caracteres, imagens, música, tudo que você imaginar no seu computador. Então, um bit é a menor unidade de medida de armazenamento do nosso computador, certo? Então, vamos lá. 8 bits formam um byte, certo? Um byte de informação. E aí, a partir desse momento, os dados vão crescendo, certo? 1024 bytes formam 1 kbyte, 1 kilobyte. 1024 kbytes formam 1 megabyte. 1024 megabytes formam 1 gigabyte. 1024 gigabytes formam 1 terabyte. 1024 terabytes formam 1 petabyte. 1024 petabytes formam 1 exabyte. 1024 exabytes formam 1 zettabyte. 1024 zettabytes formam 1 yottabyte, certo? Então essa aí é a escala de crescimento dos dados. Hoje, os nossos HD estão em torno de terabytes, alguns terabytes, certo? Antigamente, gigabytes, antigamente, megabytes. Então, com o tempo, com o avanço da tecnologia, esses dados vão crescendo. Certamente, no futuro, nós teremos HDs de petabytes e assim por diante, certo? Por que 1024? Por que esse número tão quebrado? Por que não 1000, né? No computador, como já falei, tudo é 0 e 1. São duas medidas, o 0 e o 1. Então, os múltiplos de 2, tudo que for em termos de espaço no computador, é sempre múltiplo de 2, certo? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, por isso que as unidades de medida de dados no computador são na base aí de 1024, começando, claro, de 8, que é 8 bytes. Todos sempre números múltiplos de 8, de 2, perdão, sempre múltiplos de 2. Certo? E aí cada letra do nosso computador é 1 byte, ocupa 1 byte, ou seja, 8 bits, cada letra do meu computador. E existe uma tabela que reúne 256 caracteres, os caracteres básicos do computador, são 256, e que são codificados, certo? Na tabela, para que eu possa utilizá-los no meu computador. A maioria dos computadores usa e codifica a chamada tabela ASCII2. Ela não é a única, existem outras, mas a mais comum é a tabela ASCII. Aqui nós temos alguns exemplos de caracteres da tabela ASCII, né? Aqui temos a metade e aqui temos a outra metade de caracteres da tabela ASCII. Então, por exemplo, se eu for pensar aqui na letra A maiúscula, nós temos aqui a letra A maiúscula, nós temos aqui o código decimal de 65. Então 65 está em decimal, obviamente tem que converter para binário, mas 65 é o código ASCII da letra A maiúscula. A letra A minúscula é 97. E cada caractere, cada letra, cada número, cada acento, cada sinal de pontuação tem o seu código aqui. Obviamente que não somente letras e números, mas também alguns desenhos, alguns caracteres especiais, algumas teclas especiais do seu teclado, como F1, F2, todos eles estão codificados aqui na tabela ASCII. Por exemplo, aqui nós temos aqui a barra de espaço, certo? Que é o 32, space, a barra de espaço 32,
Nós temos aqui a quebra de linha, que é 8, certo? Então nós temos aqui uma série de caracteres que, obviamente, a gente não vai memorizar eles, mas certamente vamos trabalhar. Então cada letra ocupa 8 bits, né? 1 byte. Então você consegue mensurar seu texto. Obviamente que esse cálculo não é um cálculo direto, a gente tem que abater algumas codificações, porque todos os arquivos do computador são codificados, de forma que esses códigos não ocupem tanto espaço. Se não fosse assim, poucos arquivos já encheriam meu computador. Então, pessoal, como eu estava aqui falando, tudo no seu computador é codificado. Uma imagem, uma foto que você tem no seu computador é formato de códigos de bits, zeros e uns. Cada ponto de cor da sua imagem, cada pixel, né, cada pontozinho de cor, cada corzinha da sua foto tem uma codificação, no caso 24 bits por pixel, isso das imagens de boa qualidade, certo? Os seus arquivos de som, cada nota musical, cada timbre que tem no seu arquivo de som, existe um código em binário para ele. Então todos os arquivos do seu computador são codificados. Mas e aí? Eu quero saber se meu arquivo cabe ou não cabe no meu HD, no meu pendrive, ou quantos arquivos cabem no meu pendrive, no meu CD, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Então imagine que eu tenha um arquivo com 3,5 exabytes, é muito, né? Mas imagine, e eu quero converter isso aí para terabytes, certo? Eu quero saber em terabytes, quantos terabytes eu vou precisar para armazenar 3,5 exabytes. Então aqui, ó, você olha aqui na tabela, ó, o exabyte está aqui, exabyte, e eu vou subir 2 pontos para chegar no terabyte. Do exabyte para o terabyte eu passo o petabyte, né? Então tenho duas subidas, uma, duas. Então, ó, eu pego 3,5 e vou multiplicar por 1024 duas vezes. Cada subida 1024. Então vezes 1024 eu tenho 3,5 exabytes é 3.584 petabytes. Aí eu multiplico de novo por 1024 e eu vou ter 3.670.016 terabytes. Então aquele meu X ali, ele é exatamente esse valor de 3.670.016 terabytes. Então eu converti de exabyte para terabyte. Se eu quisesse gigabyte, aí eu ia de novo multiplicar por 1024. Então eu tenho aí um número bem grande, 3.758.096.384 gigabytes, certo? E assim eu posso converter os arquivos subindo na minha tabelinha aí, nesse exemplo de tabela, multiplicando por 1024. E o contrário, e baixando. Se eu quisesse agora converter 1.105.047.684 megabytes em petabytes, ó, de mega para peta, eu vou descer na tabela 3 posições, de mega para giga, de giga para tera e de tera para peta. Como é que eu faço isso? Então eu vou botar esse valor aqui na calculadora, 0,47687. E agora eu vou dividir por 1024. Se subindo eu multiplico, baixando eu divido. Então dividido por 1024, eu tenho isso aqui agora em gigabytes. Dividido por 1024, eu tenho agora em terabytes. E mais uma vez por 1024, eu vou ter em petabyte, que é o que a questão está pedindo. Então eu vou ter 1,02915 petabytes, vai ser o tamanho desse arquivo, desses milhões de megabytes aí. Certo, pessoal? Então com isso você pode saber exatamente quanto de espaço o seu arquivo vai preencher no seu HD, no seu pendrive, porque todos esses dispositivos têm um limite. O HD tem um limite em torno de alguns terabytes, alguns poucos terabytes, e os pendrives poucos gigabytes, né? 64 GB, 32 GB, às vezes um pouco mais, mas ainda não é muito. Certo, pessoal? E assim você consegue gravar os seus arquivos, as suas músicas, as suas imagens, e saber quantas imagens, quantas músicas, quantos arquivos vai caber no seu dispositivo de armazenamento. Ok, pessoal? Qualquer dúvida já sabe, coloca no Classroom e eu vou estar lá para responder. Certo? Não se acanhe, pode perguntar à vontade,
participe do nosso fórum, participe dos nossos chats. E qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, pessoal? Valeu e até mais.